Olá, minha amiga, meu amigo. Estamos aqui no projeto Dica Fiscal, Receita Federal, uma vaga é minha. Vocês estão com o professor Cláudio Zorzo e a nossa dica é sempre sobre contabilidade. Hoje eu vou falar sobre a demonstração do fluxo de caixa. Dica número 34. Vem comigo. A DFC tem por objetivo primordial apresentar de forma clara todos os ingressos e saídas. Ingressos e saídas de caixa, nós vamos chamar de fluxo do disponível. No entanto, nas provas, os questionadores denominam o disponível de caixa e equivalente à caixa. A conta caixa pode envolver também o banco. E o equivalente são aplicação financeira de liquidez imediata. Então, o que importa na DFC é entrada e saída de dinheiro. Aplicação financeira de liquidez imediata. É por meio da DFC que a administração apresenta a movimentação dos recursos financeiros. Dinheiro, mufa, capim, só entra a movimentação financeira. Compra à vista, compra a prazo, apropriação de receitas e despesas, não entra. É entrada e saída de dinheiro, incluindo não somente os saldos em moeda, como também os depósitos em conta bancária e as aplicações com característica de liquidez imediata, que são os equivalentes. Esses equivalentes, eles têm uma característica, ó. Caixa compreende o numerário em espécie e os depósitos bancários. Então, caixa e a conta banco têm o mesmo tratamento. O equivalente que tem uma característica interessante. São aplicações financeiras de curtíssimo prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa. Isso aqui cai muito, ó. E que estejam sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Ou seja, se a empresa tem uma aplicação financeira e o risco é muito alto, como por exemplo no mercado futuro, num derivativo, não se encaixa como equivalente à caixa. Equivalente à caixa é aquele que o risco é baixíssimo. Um exemplo pode ser a poupança. Você aplica na poupança e o risco de perder é altíssimo, é baixo. Você não tem risco de perder o dinheiro na poupança. No entanto, se você resgatar antes, você perde um pequeno valor em relação ao montante. Aplicações financeiras em CDBs, RDBs, fundos de renda fixa, resgatáveis se encaixam, tá? Então guardem esse termo. Insignificante risco de mudança de valor. Um investimento normalmente se qualifica como equivalente à caixa quando tem vencimento de curto prazo. E as normas tratam esse vencimento de curto prazo como 3 meses ou menos a contar da data da aquisição. Aqui tem um peguinha. Da data da aquisição. Se a instituição fizer um investimento para 1 ano e faltam 2 meses para serem resgatados, não se encaixa como equivalente à caixa. Equivalente à caixa é aquele instrumento financeiro que é resgatável. Eu aplico hoje e posso resgatar em até 90 dias, com uma insignificante perda de valor. A partir de 2008, de acordo com a Lei 11.638/07, a DFC passou a ser obrigatória para todas as SAs de capital aberto e para as de capital fechado, com uma pequena exceção. Aquelas que têm patrimônio líquido igual ou superior a 2 milhões. Então, se nós tivermos uma empresa de capital fechado com PL inferior a 2 milhões, não precisa elaborar a DFC. As empresas de grande porte também devem elaborá-la. A DFC deve apresentar os fluxos de caixa durante o período por atividade. São 3 as atividades: operacional, investimento e financiamento.
É importante atentar para o fato que uma única transação pode incluir mais de um fluxo. E aqui eu vou apresentar para vocês a teoria claudiana para o fluxo de caixa. O disponível se encontra aqui, no ativo circulante, e nós temos o ativo não circulante. Passivo circulante e passivo não circulante. A DFC demonstra o fluxo desse disponível, que é o caixa ou equivalente a caixa. Se o fluxo, pessoal, não esqueçam, fluxo é entrada ou saída de dinheiro. Entrou ou saiu. Se der por uma movimentação no circulante da instituição, ele é chamado de fluxo operacional. Pagamento de contas, recebimento de contas, compra à vista, compra a prazo. Não entra, compra à vista, perdão. Se o fluxo estiver vinculado a uma movimentação no ativo não circulante, compra de um veículo à vista, venda de um veículo à vista, compra de um imobilizado, venda de um imobilizado, compra de um intangível, venda de um intangível, empréstimos a longo prazo, prestou dinheiro a longo prazo, recebeu dinheiro do empréstimo a longo prazo, é a atividade de investimento. E se a movimentação se deu por um fluxo no passivo não circulante, saindo ou entrando dinheiro, entrada de um novo sócio com dinheiro, pagamento de ações em tesouraria, envolve o não circulante. Venda de debêntures, resgate de debêntures, é atividade de financiamento. Esse é o grande macete da DFC. Mexeu no operacional, no circulante, é fluxo operacional. Mexeu no não circulante, é investimento. Mexeu no passivo não circulante, é financiamento. Guardem isso, teoria claudiana. O fluxo exclui movimentos entre itens do caixa ou equivalente a caixa. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que as movimentações internas não serão divulgadas, tá? Por exemplo, um saque bancário, um depósito bancário, uma aplicação de liquidez imediata, um resgate de aplicação de liquidez imediata, não é divulgado no DFC, por se tratar de operação de gestão financeira. As transferências de recursos entre contas do disponível não serão apresentadas na DFC. Cuidado com esse macete, tá? Não serão. Empréstimos bancários são geralmente financiamento. Grande peguinha, os saldos bancários a descoberto. Ficar com a conta negativa ou utilizar o cheque especial são liquidados em curto lapso temporal e compõem a gestão de caixa. Então, o cheque especial não é uma atividade de financiamento. É como se fosse algo da própria atividade financeira. Olha aqui, os saldos bancários a descobertos são incluídos como componente de caixa. Isso aqui é um peguinha. Empréstimo bancário obtido é financiamento. Agora, utilizar o cheque especial ou ficar negativo numa conta garantida não quer dizer que a empresa esteja se financiando, porque isso vai ser liquidado, vai ser acertado rapidamente, como a norma diz, em um curto lapso temporal. Beleza, meus amigos? Existem dois métodos de divulgação do fluxo de caixa: o método direto e o indireto. O método direto é simples. Onde as contas vão ser representadas de acordo com a atividade por entrada e saída de dinheiro. Você vai colocar saldo inicial, mais ou menos variação das atividades operacionais, mais ou menos variação das atividades de investimento e mais ou menos variação da atividade de financiamento. E apurar o saldo final. Só importa a entrada e a saída de dinheiro. O método indireto, que é o complicado. Esse método o resultado do exercício é ajustado pelas transações que alteraram o caixa, mas não alteraram o resultado. Aquelas despesas que não se transformaram em dinheiro. Depreciação,
amortização, apropriação de despesas para desvalorização de ativos. Essas contas que são consideradas não monetárias, não financeiras, não afetaram o caixa, serão ajustadas. E pelas transações que alteraram o resultado e não modificaram o caixa. O método indireto é chamado de método da reconciliação. Eu parto do lucro líquido e faço os ajustes nas contas de receitas e despesas que não movimentaram o caixa. E pego o fluxo operacional e ajusto o que movimentou o caixa e não movimentou o resultado. Por isso, pessoal, que esse método é semelhante à extinta DOAR, demonstração de origens e aplicações de recursos. Ele faz uma conciliação. Faz a conciliação do resultado com as atividades operacionais. Não esqueçam, DFC hoje é obrigatória, exceto, segundo a lei, para as sociedades anônimas de capital fechado com PL menor que 2 milhões. Apresenta o fluxo do dinheiro por atividade operacional, investimento ou financiamento. Até a nossa próxima dica, meus amigos.